Rookguard é uma ilha que recebe pouquíssimo conteúdo, e se dependesse dos criadores do jogo, esse lugar já teria sido extinto há muito tempo. Mas para a infelicidade da Cipsoft, a comunidade rocker é extremamente apaixonada, e por incrível que pareça, ela continua descobrindo coisas novas, mesmo após 22 anos da existência da ilha. Hoje eu vou trazer duas curiosidades muito interessantes que me foram trazidas pelo alquimista Gomas de Passera e pelo abatedor Tarek de Monza. Então, sem mais delongas, bora pro primeiro tópico. Vocês devem se lembrar que alguns meses atrás, o Tarek registrou pela primeira vez em vídeo a aparição do Aprendiz Cheng. Esse foi um registro que ninguém nunca tinha feito antes na história de Rook, e tirou algumas dúvidas nossas sobre questões do tipo: será que dá pra blocar o respawn dos bosses? Ou os guarda-costas dos bosses aparecem junto com o boss? Além, claro, de mostrar a localização exata do respawn do Cheng. Só que depois de registrar o nascimento do boss mais poderoso de Rook, uma ideia começou a crescer na cabeça do nosso trocador de soco favorito. E se eu filmar o nascimento de cada um dos bosses de Rook? Foi uma tarefa difícil e trabalhosa, mas depois de muita espera e de longos treinos fora da sua rota principal, Tarek finalmente conseguiu gravar o nascimento de todos os bosses de Rook. Então, para valorizar o trampo que ele teve para fazer isso, já vai deixando o seu like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal, porque logo logo a gente vai ter mais coisa do Tarek vindo por aí. Bom, como vocês já viram, o primeiro dos bosses nascendo foi o Aprendiz Cheng. O segundo foi o desejado boss dos Rats, o Monster, localizado nos esgotos do vilarejo. E por que o mais desejado? Porque ele é o único boss que dropa um rare realmente valioso em Rook, o dado. Tarek registrou o nascimento do Monster. Ele nasce mais para a parte de baixo da cave, um pouco para a esquerda. E ele nasce com uma rataiada junto. São 4 Cave Rats e 2 Rats. O mais curioso é que esses 2 Rats normais que nascem com ele são na verdade summons do próprio Monster. É como se o Aprendiz Cheng já viesse para Rook com 2 hienas summonadas, o que claramente não acontece. Será que o Monster é o único boss que faz isso no Tibia? Sinceramente eu não faço a menor ideia, mas eu acho esse um fato bem interessante para se mostrar. Eu me lembro que pro Monster eu costumava achar que ele dava respawn lá na caminha de palha, lá pra parte norte da cave, e eu sinceramente não sei porquê. E falando em dar respawn em um local inesperado, vamos pro próximo boss registrado pelo Tarek, o Telescor. Ele é o boss que com certeza foi o menos morto ao longo da história, pelo simples fato de que ele fica na área Premium e não dá loot nenhum. Na minha cabeça, e eu não sei o porquê, eu tinha essa falsa ideia de que o boss dos Skeletons nascia perto do caixão de madeira do lado leste da cave. E no vídeo gravado pelo Tarek até surge um TPzinho que nos dá uma trollada, mas o Telescor mesmo surge no meio da cave, na parte de cima. Reparem que com os bosses, o TPzinho azul não fica piscando, ele simplesmente faz uma animação curta e espelha o boss para fora. Sobre o Telescor, eu tenho pra mim até hoje que a gente não matou ele o suficiente para saber todos os drops dele. Ninguém dava mínima para um Monster até descobrir que ele dropava um dado mega raro. Talvez o Telescor, por ser um boss premium afastado das principais rotas de Hunt e de ser pouco procurado pelos players, drope também um item mega raro que a gente simplesmente desconhece. Mas isso sobre drops desconhecidos eu vou falar mais pra frente no vídeo. Por fim, a gente chega no último boss de Rook, a Hot the Hot Worm. Ela é um boss meme por vários motivos. O primeiro deles é que ela é um boss exatamente igual a uma Hot normal, que dropa itens levemente melhores do que o de uma Hot Worm. E por algum motivo que ninguém sabe o porquê, ela nasce em 2 lugares diferentes, na Cave das Poison Spiders e na Katana Quest. O Tarek foi atrás de registrar o nascimento das duas. Essa aqui é a Hot nascendo nas Poison Spiders. E essa aqui é a Hot da Katana Quest nascendo. Reparem que depois que ela nasce, o Tarek já ajeita ela para ficar treinando os socos com ela. Uma curiosidade bastante interessante é que antigamente essa Hot bugava por algum motivo e caía dentro da parede do Gol. Esse fato curioso foi registrado pela Lila Kanasa em Antica. E uma coisa curiosa é que meses antes, por total acaso, essa Hot da Katana já tinha tido seu nascimento registrado por outro player, o alquimista Gomas. Enquanto ele registrava uma hunt de Hot Worms bustadas, ele deu de cara com o boss das Hot Worms nascendo na sua frente. O curioso é que justamente o alquimista foi o autor da nossa próxima grande descoberta em Rook. Como já comentei com vocês no vídeo de Downport, rola até hoje uma disputa pela soberania da nova ilha dos iniciantes no servidor de Antica. Times PK se enfrentam quase que toda semana, e um dos caras mais esforçados nessa guerra e um dos que mais treina também é o alquimista. Downport é uma ilha ainda muito misteriosa para grande parte dos players, e foi por causa dessa guerra em Antica que players começaram a frequentar espaços que pouca gente vai quando passa pela ilha inicial. Enquanto players comuns transitam apenas pelo térreo, caçando garças e woodlings,
os Downporters que estão disputando a guerra penetram mais fundo nas misteriosas caves de Downport. Não só atrás de recursos e dinheiro para comprar suprimentos, mas também para perseguir players rivais, que correm para as mais profundas caves tentando evitar a própria morte. O alquimista Gomas, durante uma das suas caçadas a players rivais, acabou parando na cave dos orcs da tribo Cicatriz. Os orcs da tribo Cicatriz são como os orcs que encontramos em Mainland, como orcs warriors e orcs xamãs. Só que diferente das suas versões clássicas de Mainland, os orcs da tribo Cicatriz não constam no bestiário da Ciclopédia. Ou seja, é impossível saber o loot deles com 100% de certeza. A única informação que temos deles são as wicks. Mas aqui vai um detalhe importante. Se lembram do que eu falei sobre o Telescor? É difícil você ter dados 100% confiáveis quando existem poucas kills de uma criatura. Se a chance de se pegar um item é de 1 em 1000, mas só mataram um monstro 50 vezes, dá para dizer que um drop simplesmente não existe? O alquimista então, ao matar os orcs da cave, se deparou com um drop raro do Xamã Cicatriz. Um Grey Small Book. O quão raro é esse livro? Ninguém sabe. Eu tô há semanas tentando dropar ele e eu ainda não consegui. O que me leva a crer que é uma porcentagem extremamente baixa. Esse drop de Grey Small Book é curiosamente um drop de orcs xamãs normais, que caem com drop rate de 0,5, algo que provavelmente faz parte da sua versão da tribo Cicatriz. A descoberta desse raro em Downport demorou para acontecer por uma série de motivos. A primeira é que ninguém vem para essas caves. As pessoas simplesmente pegam um level 8 lá no térreo e vão embora. E mesmo que elas cheguem nessa cave, elas não vão ter o poder necessário para enfrentar a tribo Cicatriz. Nós temos esse poder apenas porque trouxemos o bracete pela parede bugada, algo que não é oficialmente permitido no jogo. Esse livro então é extremamente raro. É um livro em branco onde você pode escrever qualquer coisa, e esse texto vai ficar gravado para sempre nas páginas dele. E apesar de já existir um Grey Small Book nas estantes de Downport, esse é um livro decorativo que já tem um texto escrito. Portanto, o Grey Small Book que dropamos da tribo Cicatriz é um item raro, talvez o mais raro de toda a Rukigard. Esse livro então, em teoria, poderia passar pelo Inigo e ser levado até Rukigard. E quais as implicações de se ter um livro em branco em Rook? Bom, muitas. Até hoje em Rook, tudo que temos para escrever textos são pergaminhos e livros de estudante. Os pergaminhos podem ser comprados no Aldi ou pegos no Minotauro Hell, e cada player ganha um livro de estudante no baú da Academia de Rukigard para fazer anotações sobre a sua jornada na ilha. O que esses dois itens têm em comum é que nenhum dos dois guarda seu texto de forma permanente. Até os dias de hoje em Rook, tudo que temos salvo em forma de texto pode ser apagado, reeditado ou destruído com o mais simples descuido ao abrir um scroll. Os scrolls de Gladir, espalhados pelos mundos, constantemente são vandalizados por noobs, e documentos importantes escritos por players estão sempre sujeitos a desaparecer no mais simples descuido de algum leitor desavisado. Enquanto eu gravava um vídeo com Mystic Stayer e ele me mostrava algumas cartas de amor escritas por Gabi Eisen, ele me pedia toda hora para eu ter o máximo de cuidado, para não editar sem querer o texto e perder as antigas mensagens da sua namorada. Imagino que esse deva ser um medo constante para todos os players que têm mensagens guardadas, como as cartas de amor entre Kelly e Kurt, e como os livros do Aaron assinado pelos GMs. Esses textos deveriam ter uma forma de ser imortalizados em Rook como itens permanentes, que não poderiam ser editados uma vez que fossem escritos no papel. Bom, agora com a descoberta do alquimista, após 22 anos, agora finalmente existe uma forma. É claro que esse é um item absolutamente raro, não só pelo drop rate, mas pela própria dificuldade logística de se caçar orcs de Downport, e de caçar eles sempre cuidando para não passar do nível 20 para não ser expulso de Downport. Enfim, os desafios são imensos, mas se você for um colecionador de rares em Rook, ou se for um poeta da pequena ilha, ávido por imortalizar sua poesia, esse é definitivamente um item que você deveria correr atrás por obter. Esse livro, além de abrir as portas de Rook para textos definitivos, abre também uma outra importante questão. Será que alguma outra criatura de Downport dropa também algum rare? E se dropar, será que ainda é possível de transferi-lo para Rukigard? Muito obrigado ao Alquimista Gomas e ao Tarek que tornaram esse vídeo possível. Muito obrigado a todos também que assistiram o vídeo até aqui. Deixem o like se curtiram as curiosidades aqui do vídeo e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!